E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar nosso primeiro conteúdo, mas antes de a gente entrar em cinemática, que é propriamente a primeira parte aí da mecânica, né? O primeiro ano do ensino médio, antes eu vou falar de vocês sobre um sistema muito importante, que é o sistema internacional. E às vezes as pessoas têm dificuldade, você que é aluno tem dificuldade, a gente tem que parar depois para ficar explicando. Então vamos aproveitar, vamos começar já com o sistema internacional, tá? O SI. Então presta atenção que eu vou falar para vocês. Imagina as pessoas, principalmente comerciantes, no século 16, 17, 18, 19, meados da década de 60, por exemplo, no século 20, a dificuldade que os comerciantes tinham. Cada país adotava um padrão diferente de unidades. Imagina, no Brasil, um padrão, um usava o pé, outro polegada, outro antebraço, né? Diversos padrões de unidades no mundo todo. Cada país que você ia era um padrão diferente, era uma bagunça, você entendeu? Porque os comerciantes acabavam às vezes se complicando devido não tinha um padrão, né, adequado. E aconteceu em 1960 na França, a 11ª Conferência de Pesos e Medidas, tá? Conferência Geral de Pesos e Medidas aconteceu na França em 1960, onde todos os estudiosos criaram o Sistema Internacional. O SI padronizou, por exemplo, né, comprimento, dado em metro, isso aí são as unidades fundamentais. Não significa que você não pode trabalhar com quilômetro, ou com ano-luz, tá? Ou parsec, e assim por diante. Depende o que você vai medir. Mas a unidade fundamental no SI, por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu aproveitar e escrever aqui, ó, Sistema Internacional. Sistema Internacional. Nós chamamos, né, na física, de SI. Então vamos lá. Comprimento. Então, comprimento ela é dada em metro. Então o símbolo aqui vai ser um M, sempre minúsculo. Quando você trabalhar com unidades, sempre você trabalha com minúsculo, tá? O M minúsculo, tá ok? Temperatura. Então a temperatura aqui, ó, a unidade fundamental é Kelvin. Então Kelvin representado pela letra K. Então veja bem, países sul-americanos utilizam Celsius. Até 1945 era chamado graus centígrados. De 45 para cá, em homenagem ao físico que trabalhou com os graus Celsius, o under Celsius, então ficou grau Celsius. Países como Brasil, Argentina, os países sul-americanos, tá? Já a Fahrenheit é país de língua inglesa, tá? Então a gente apresenta pela letra F. Então é graus Fahrenheit. O Kelvin não é graus Kelvin, tá? É somente Kelvin. Então a unidade fundamental no SI é o K, Kelvin, tá ok? É utilizada muito, principalmente em pesquisa e laboratórios de trabalho com o grau Kelvin. Bom, também nós temos aqui comprimento dado em metros, temperatura em Kelvin. Se você falar em velocidade, né? Tempo dado em segundos, não posso esquecer. Então, tempo é dado em segundos, representado também pela letra S, né? Ou, pode escrever assim também, segundos, sempre letra minúscula, não pode esquecer disso, tá ok? Se você falar em velocidade do sistema internacional, você vai trabalhar com o quê? Metro por segundo, tá? Mas dependendo da tua trajetória, você pode trabalhar com quilômetros por hora, mas a unidade fundamental é dado em metro por segundo. Deixar bem claro isso aí, tá bom? Então vou colocar aqui, só para lembrar para vocês, que velocidade no sistema internacional é dado em metro por segundo, tá bom? Se eu pegar a aceleração, então a aceleração no SI, a unidade fundamental da aceleração é metro por segundo ao quadrado, tá ok? Porque é 1 metro por segundo num segundo. Então segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado. Já bem claro, é bem simples, né? Não tem como. Só para mostrar aqui, ó, seria metro por segundo sobre segundo, tá? Então seria metro por segundo ao quadrado. Deixar bem claro, tá ok?
Essas são as unidades fundamentais, tá bom? Não significa que eu posso trabalhar com outra unidade como quilômetros por hora. É o que eu falei. Se você for trabalhar numa distância muito grande, vamos pôr, eu vou aqui, de uma cidade A a uma cidade B. Aí o velocímetro do carro está marcando quilômetros por hora. Eu estou falando que aqui é a unidade fundamental no sistema internacional. Tá ok? Então só algumas. Então, o comprimento dado em metros, a temperatura em Kelvin, o tempo em segundos e assim por diante. Tá? Nós temos diversas unidades fundamentais. Coloquei algumas aqui, tá bom? Então esse é o sistema internacional. Mas vamos lá. Quando você está trabalhando com cinemática, você às vezes tem que transformar unidades. Então é fundamental você entender, né, que às vezes o professor fala direto, olha, para transformar quilômetros por hora para metro por segundo, você divide por 3,6 e quando você for transformar metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Então é bem simples, olha, se eu tenho aqui 1 quilômetro, olha aqui, 1 quilômetro, 1 quilômetro, deixa eu só escrever aqui, ó, transformações de unidades, ó, transformações de unidades. Então, olha, se eu pegar aqui 1 quilômetro dividido por 1 hora. Então, olha, 1 quilômetro, quantos metros tem? Todo mundo sabe, 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 hora, olha, 1 hora tem 60 minutos, tá ok? E 1 minuto tem 60 segundos. Então, se você pegar 1 hora, vai dar 60 vezes 60. Então, vai dar 3.600 segundos. Então, 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Então, aqui vai ficar, ó, 3.600, desculpa, fica aqui 1000 metros e aqui fica 3.600 segundos. Então, vou até apagar aqui. Então, olha, se eu pegar, vamos fazer a divisão aqui, ó. Eu posso cortar esse zero com esse zero, corto esse com esse, está dividido por 10. Quando eu divido por 10, o que acontece? A vírgula aqui. Então vai ficar o quê? Então observa, olha. Então vai ficar aqui assim, ó. Metro por segundo e quilômetros por hora. Para me transformar, ó, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. O inverso, se eu for transformar quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir, tá? Então eu vou dividir por 3,6. Pode ver que não é difícil. Tá, não é difícil. Eu fiz questão de demonstrar isso para vocês, que quando a gente entrar na parte já de cinemática, né, os movimentos uniformes, movimento uniformemente variado, eu não preciso parar para ficar explicando. Eu já tenho essa aula aqui que já expliquei para vocês como que faz essas transformações, tá, de uma unidade para outra unidade. Sempre lembrar que às vezes os alunos confundem, você pode confundir, né? 1 hora é 60 minutos, 1 minuto e 60 segundos. É como se fosse pegar um dia, né? Um dia daria o quê? 24 horas. Não é isso? 24 horas, 1 hora 60 minutos e 1 minuto e 60 segundos. Então, um dia, 24 horas, dá quantos segundos? 86.400 segundos. Você multiplica 24 vezes 3.600. Vai dar 86.400 segundos. E às vezes as pessoas confundem com isso, tá? Mas é bem simples, é fácil, não é difícil, tenho certeza que você consegue entender, tá ok? Então, olha, para transformar quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E para transformar metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou sempre multiplicar por 3,6. Vamos pegar uns exemplos aqui, ó. Vamos pegar alguns exemplos, ó. Eu quero que você, ó, faça as transformações. Então, olha, um exemplinho para vocês. Então, ó, o item A, eu quero que transforma 10 metros por segundo, quero que você transforma aqui em quilômetros por hora. O B, vamos pegar aqui 20 metros por segundo, vamos transformar em quilômetros por hora. Vamos pegar aqui C, 180 quilômetros por hora, vamos dividir por 3,6, vamos ver quantos metros por segundo eu vou ter. E assim por diante, tá? Aqui pode ser diversos exemplos, tá ok? Olha que é simples. Então, eu tenho 10 metros por segundo, eu quero que você transforme em quilômetros por hora.
que eu vou fazer? Ó, metro por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, se eu multiplicar 10 vezes 3,6, é só andar uma vírgula para a direita, não é isso? Então, aqui, ó, 10 vezes 3,6 é só andar, ó, uma casa para a direita, então vai ficar 36. Então, vai ficar aqui, ó, 36 km por hora. Se eu for multiplicar, transformar km por hora para metro por segundo para quilômetros por hora, vou multiplicar por 3,6. Então, 20 vezes 3,6 vai dar o quê? 72 km por hora. E se eu for transformar 180 km por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Aí, às vezes, os alunos, principalmente, têm dificuldade de fazer continha de dividir, tá? Mas hoje em dia as pessoas usam muito calculadora, né? Mas é importante você aprender também a fazer continha de dividir. É só pegar aqui, ó, 180 dividido por 3,6. Não esquecer, ó, uma casa decimal. Então você corta aqui e vem para cá. Tá ok? Então você pega o número maior para dividir. Então eu tenho aqui 180, ó, 180 é maior que 36. Aqui vai dar quanto? 5 vezes 6, 30, para 30 nada, vai 3. 5 vezes 3, 15, 3, 18. Abaixa o zero, vem para cá. Então vai dar quanto? 50 metros por segundo. Tá ok? Então não é difícil fazer isso, tá? É só ter calma, tranquilidade, lembrar sempre que quando você está trabalhando, você acostumou a não ter mais erro. Mas quando você está trabalhando uma provinha, por exemplo, né, uma prova de vestibular, se houver transformação de unidade, você não pode esquecer. Ou seja, de metro por segundo para quilômetros por hora, você multiplica. Quilômetros por hora para metros por segundo, você divide aí por 3,6. Então não é difícil, tá? E você pode ver essa aula quantas vezes você quiser, não é difícil. Futuramente, como eu disse, nós vamos fazer aulas ao vivo para que você possa interagir com a gente, para fazer perguntas. Acho que é importante isso aí, tá bom? Só lembrar que eu trabalhei no estado, na rede estadual de educação por 23 anos e trabalhei 5 anos na universidade particular, dando aula de cálculo e física também, tá ok? Então a gente tem um pouco de experiência, né? Trabalhou muito tempo, principalmente com o ensino médio. Eu trabalhei com física, com ensino médio, né? No primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Então a gente tem muita experiência para trabalhar, trocar esse feedback aí com os alunos, tá ok? Então essa primeira aulinha foi o Sistema Internacional, só para relembrar para vocês. Pode ser que vocês tenham visto um pouquinho lá no oitavo, nono ano, mas hoje nós estamos aí mostrando, né, as unidades fundamentais no Sistema Internacional. Abraço a todos, a gente volta na próxima aula já falando de cinemática, a parte de movimento uniforme, tá ok? Abraço a todos!